Olá, bom dia. Terça-feira, 17 de março de 2015. Você vai ver no portal da Assembleia. Investigações da Operação Lava Jato e as obras nas rodovias do Maranhão foram destaques na sessão plenária. A Comissão de Saúde da Assembleia ouve hoje o secretário estadual de Saúde, Marcos Pacheco. A audiência discute amanhã o cancelamento das obras da refinaria da Petrobras no estado. E mais, a tradicional Praça da Alegria no centro de São Luís está sendo completamente restaurada. Tudo isso agora na TV Assembleia. Eu sou Elda Borges e o portal está só começando. As obras das rodovias que cortam o Maranhão, as investigações da Operação Lava Jato foram destaques na primeira sessão plenária da semana. Ainda durante os trabalhos, a importância de parcerias como o IFMA também repercutiu entre os deputados. Na primeira sessão da semana, o deputado Roberto Costa falou do requerimento enviado por ele à Prefeitura de São Luís, que solicita a instalação de redutores de velocidade na Avenida Litorânea, a fim de evitar acidentes de trânsito. A deputada Andréa Murá solicitou à bancada governista que analise as licitações feitas pelo governo do estado para a contratação de novas empresas terceirizadas que prestarão serviço de limpeza e manutenção em hospitais públicos da rede estadual. O deputado estadual Ginho Verde falou sobre a solicitação de sua autoria que pede obras de pavimentação asfáltica na comunidade Arraial, povoado da zona rural de São Luís. O deputado Rogério Cafeteira destacou a assinatura da ordem de serviço feita pelo governo do estado nesta segunda-feira para a recuperação da MA 034, rodovia estadual que liga os municípios maranhenses da região dos Cocais à BR-316. Na sessão desta segunda-feira, o deputado Raimundo Cutrim falou sobre as investigações da Operação Lava Jato. O jornal Globo, em matéria publicada 2 dias após a divulgação da lista dos mencionados pelos delatores, mostra as fotos de cada um. E quando clicamos sobre as fotos, aparece lá quanto cada um recebeu do esquema da Petrobras, ou quanto os delatores afirmam que eles receberam. Aqui há alguns fatos, no mínimo, curiosos. Quando se passa o cursor do mouse sobre a foto do deputado Valdir Maranhão, a informação registrada lá é a de que o mesmo não recebeu nenhum recurso. Ora, mas se o mesmo não recebeu nenhum recurso, qual a acusação que pesa sobre o deputado? Porém, assim mesmo o deputado está tendo o seu nome relacionado. Os delatores falam de milhões e milhões. Valdir não recebeu nada e ainda assim é relacionado. O deputado Adriano Sarney fez denúncias sobre supostas irregularidades em atos licitatórios no governo do estado. Por que considero esta denúncia grave se for confirmada? Porque pode acarretar na anulação de todos os atos deliberativos, licitações, designações, inclusive as designações de pregoeiros e, consequentemente, os pregões até aqui realizados no governo do estado. Isso é uma denúncia grave que precisa ser investigada, que precisa ser levada à Secretaria de Transparência, ao próprio governador do estado, que é quem nomeia os membros desta comissão, que é a Comissão Central de Licitação, deve ser levado ao presidente da CCL. O deputado Rafael Leitoa lembrou a visita do secretário estadual de Infraestrutura, Cleiton Noleto, ao município de Timon e destacou as obras realizadas na cidade pelo governo estadual. Nós recebemos no nosso município de Timon a visita do secretário de Infraestrutura, Cleiton Noleto, e do seu subsecretário, para dar início ao programa na cidade de Timon do Mais Asfalto, asfaltamento este que irá contemplar 18 ruas na nossa cidade, sendo beneficiado 10 bairros, sendo eles Parque Piauí, Conjunto Boa Vista, Parque Alvorada, Centro, São Benedito, Cidade Nova, São Francisco, São Marcos, Mateuzinho, Parque União, resultando no investimento
de 4 milhões de reais. O deputado professor Marco Aurélio registrou a audiência que teve com o reitor do IFMA, Roberto Brandão, sobre a parceria feita entre o Instituto Federal com a Prefeitura de Amarante do Maranhão para a oferta de cursos técnicos e para a qualificação dos professores do município. E eu, em reunião com o magnífico reitor, Dr. Roberto Brandão, fiz essas ponderações e essa proposição que está entrando hoje, ela não entra por acaso, ela entra justamente com a legitimidade de uma luta da cidade, não só de Amarante, mas de toda a região, envolvendo Buritirana, envolvendo o senador Larroque, envolvendo as cidades que precisam desta oportunidade. E o IFMA, quando chega, ele puxa o desenvolvimento, o IFMA atrai o desenvolvimento. E nós queremos justamente colocar esta necessidade, como cidade, como região, de ser instalado um campus avançado do IFMA na cidade de Amarante. É uma oportunidade que aquele povo precisa e que com certeza é mais do que necessária e é mais do que a hora. Inclusive, fizemos o convite ao magnífico reitor para estar na cidade de Amarante nesta data, para justamente ele conhecer as potencialidades daquele povo, daquela região, para que assim possa avaliar essa maneira para que seja pactuada essa parceria. O presidente interino da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, recebeu no gabinete da presidência o secretário estadual de Transparência e Controle, Rodrigo Lago, que veio à Casa Legislativa pedir apoio na aprovação do projeto de lei de acesso à informação. O encontro foi para discutir a regulamentação da Lei de Informação ao Cidadão. Já existe uma legislação federal que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, estados, Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir o acesso às informações. Mas no âmbito estadual, a lei ainda não foi regulamentada. O projeto de lei encaminhado pelo governador Flávio Dino, ele recupera uma dívida que o Estado do Maranhão tinha com a sociedade, com relação à transparência e o respeito à lei federal, apelidada como Lei de Acesso à Informação. Ela regulamenta, estabelece os detalhes, inclusive determinando que em cada secretaria tenha o setor de acesso à informação. Então, realmente aquilo vem de acordo com o compromisso de campanha do governador Flávio Dino, que ele reafirmou após assumir o mandato, de que este será um governo transparente, e é isso que espera a sociedade maranhense. A lei possibilita a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. Outro detalhe é a proteção da informação, como lembrou o secretário de Estado da Transparência e Controle Interno. Há uma lei federal, a Lei 2.527, que já vigora há 3 anos no Brasil e vem trazendo resultados satisfatórios, que é permitir que o cidadão tenha acesso à gestão da coisa pública. Mas no âmbito do Estado, essa lei nunca foi regulamentada. Inclusive é objeto de uma medida judicial proposta ano passado contra o governo anterior, e o governador Flávio Dino, então, encampou uma proposta da Secretaria de Estado de Transparência e Controle, apresentando uma mensagem com um projeto de lei para a Assembleia. E é essa proposta que viemos trazer hoje aqui, solicitando à Assembleia urgência na deliberação, porque o Estado do Maranhão é um dos poucos que ainda não regulamentou em seu âmbito, determinação que consta da lei, e já estamos há 3 anos devendo essa norma para a sociedade maranhense. O secretário veio solicitar do Legislativo uma atenção especial à lei para que seja aprovado o mais rápido possível, o que, segundo o presidente interino da Assembleia Legislativa do Maranhão, não terá nenhum problema. Creio eu que é um projeto de lei que não terá polêmica nenhuma dentro desta casa. E vou solicitar às comissões por onde esse projeto de lei for passar, para que nós agilizemos a tramitação e assim o Estado do Maranhão possa resgatar essa dívida com a sociedade. A Comissão de Saúde da Assembleia vai ouvir hoje, a partir das 2h30 da tarde, o secretário de Estado de Saúde, Marcos Pacheco. O encontro acontece na Sala das Comissões. A repórter Tirciane Chuva tem as informações. A proposta é do presidente da comissão, o deputado Estênio Rezende, e dos demais deputados que integram o grupo. A audiência com o secretário de Saúde vai servir para que o titular da pasta dê detalhes sobre projetos e ações que serão executados nos próximos 2 anos. O encontro vai servir ainda para que os parlamentares esclareçam dúvidas em torno de projetos importantes para o Maranhão. Veja no próximo bloco os detalhes da audiência que discute amanhã o cancelamento das obras da refinaria Premium no Maranhão, logo após o intervalo. Manchas incomodam.
Mas existem manchas muito mais importantes para você se preocupar. Como as da hanseníase. Elas aparecem na pele e podem ser avermelhadas, amarronzadas ou esbranquiçadas. E insensíveis ao toque e ao calor. Se achar algum desses sinais, procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é de graça. A hanseníase tem cura. Hanseníase. Quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. Sabe o que o Carlos, a Silvia e o Robson têm em comum com você? Todos acreditam que podem vencer o crack. O Carlos trabalha na repressão ao tráfico para reduzir a oferta de drogas. A Silvia cuida da saúde dos usuários e dá apoio às famílias. E o Robson orienta e informa os jovens sobre como se prevenir. Você também pode ajudar a enfrentar o crack. Informe-se. Prevenir, cuidar, proteger. Juntos podemos vencer o crack. Governo Federal. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão está cada vez mais perto de você. Acompanhe a cobertura diária da Assembleia Legislativa em sua conta no Instagram, pelo @AssembleiaLegMA. Siga o nosso perfil e fique sempre bem informado sobre todos os fatos e acontecimentos do Parlamento Estadual. Agora também no Instagram. Siga o perfil @AssembleiaLegMA, uma nova ferramenta em favor do cidadão. Quem quer acesso ao Parlamento Maranhense, acessa @AssembleiaLegMA. Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a Casa do Povo, também no Instagram. O Brasil vai agora ver o Maranhão como nunca viu. Os programas série Documento Especial e Parlamento Literário que você acompanha na TV Assembleia serão exibidos também em rede nacional pela TV NBR do Governo Federal. É a TV Assembleia, cada vez mais perto de você. A Petrobras informou que vai enviar 15 representantes para a audiência pública que vai tratar sobre a paralisação da obra da refinaria Premium em Bacabeira. O evento acontece amanhã no Fórum Desembargador Sarney Costa. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o juiz Douglas Martins, que é titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos. Bom dia, doutor Douglas. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Vamos começar com essa audiência, a gente pode chamar assim, uma audiência pública quase, né? Um resultado de uma ação popular do advogado Pedro Leonel, não é isso? Exatamente. O advogado propôs a ação e pede que sejam realizados estudos para uma possível retomada da obra desta refinaria. Na verdade, não é só ele, a sociedade como um todo aqui no Estado ficou perplexa com a suspensão dessa obra, com o cancelamento dela. Verdade. Então é uma grande oportunidade que a Petrobras terá de esclarecer para o povo do Maranhão o que aconteceu e ao judiciário também, antes da decisão que eu necessariamente tenho que dar nesse processo. Verdade. E parece que a Petrobras se interessou pela discussão a respeito, né? Já confirmou a presença de representantes nessa audiência, né? Fui informado ontem pela minha secretária que o advogado pediu uma audiência comigo para hoje, para tratar desse assunto. E antes da realização da audiência? Exatamente. Pediu para conversar comigo ainda hoje, já está inclusive marcado para as 11 horas. E reserva de 15 vagas na primeira fila para os técnicos da Petrobras, que, segundo ele, comparecerão a essa audiência pública. Isso é uma ótima notícia. Com certeza, resultado é sinal de que eles estão interessados em dar alguma satisfação à sociedade, né? Porque depois vamos dizer assim, do estardalhaço todo, eu não sei se eu posso usar essa palavra, sim, mas foi menos assim, eu falo no sentido de entusiasmo da população com uma obra desse porte, em Bacabeira, aqui bem pertinho de São Luís, quando veio o ministro, até a presidente, veio participar, e depois a gente ficou uma frustração maior do que o entusiasmo inicial, não é isso? É verdade. É uma situação realmente muito constrangedora. O advogado alega e no decorrer do processo nós vamos verificar se é verdade ou não. A Petrobras vai poder dizer se é verdade ou não. Que foram gastos mais de 2 bilhões de reais. Isso não é... Por parte da Petrobras ou por parte do Estado? Da Petrobras, fora os gastos do município de Bacabeira,
do Estado do Maranhão, que, segundo informações, pagou e ainda paga até hoje indenização para as pessoas que foram retiradas da área. Isso mesmo, remanejadas daquele local, remanejadas daquele local. Então, a intervenção para que essa refinaria pudesse ser construída foi muito grande. Envolveu, de fato, um esforço tanto do município de Bacabeira, Estado do Maranhão e até os outros municípios vizinhos, comunidades inteiras afetadas por essa decisão de construir e depois mais ainda pela decisão de não construir. De não construir, né? Fora as ações de iniciativa própria, muitas pessoas resolveram construir hotéisinhos, pousadas, pensando em tudo que seria gerado ali. Já imaginou o que seria gerado ali? Como as pessoas se prepararam para receber toda essa obra? E depois, o que acontece quando isso não acontece? As consequências são graves. As consequências. São muito graves. E é justificável que tenha um processo judicial para avaliar isso. É algo muito sério, não é... As pessoas precisam entender isso, a Petrobras precisa entender isso, que não é algo simples, você mover um governo de um estado, mover municípios, mover pessoas que lá residiam há décadas e depois simplesmente dizer, não quero mais. Por outro lado, nós precisamos ouvir a Petrobras. Existe a ação, existe um pedido do advogado para que eu concedesse uma liminar, logo de plano determinando que fossem realizados esses estudos, e eu, como medida de prudência, antes de decidir, resolvi ouvir a Petrobras. Mas mais que isso, ouvir a Petrobras em um espaço público, em que ela pudesse esclarecer não só ao judiciário o que aconteceu, prestando informações, mas pudesse também ouvir ali o que os técnicos, o que os representantes do governo do estado, das prefeituras envolvidas, da comunidade afetada sobre o que aconteceu. E somente depois disso o Poder Judiciário venha a dar uma eventual decisão. Então, acho que foi uma medida de prudência. De prudência. Porque só para a gente entender, o advogado queria nessa ação que fosse logo determinado através de uma liminar a retomada imediata dos trabalhos, era isso? Exatamente. E eu, antes de decidir em relação a esse pedido, quis ouvir a Petrobras. Que é o que vai acontecer amanhã. Que é o que amanhã. acontecerá amanhã, se tudo correr bem. Então, nós esperamos amanhã ouvir isso da Petrobras, com esse pedido de reserva de 15 vagas. Eu espero que tenham lá as pessoas... 15 explicações, pelo menos. Pessoas com muito conhecimento, espero que estejam lá para prestar esse esclarecimento, não só ao Poder Judiciário, mas a todos que lá estarão presentes. Então, é realmente um momento importante, não é uma coisa de menor relevância, é algo muito relevante que aconteceu. Com certeza. E é preciso encontrar uma solução que seja adequada para todos. O Estado do Maranhão precisa de uma resposta, os municípios afetados precisam de uma resposta, a comunidade afetada precisa de uma resposta e o Poder Judiciário quer dar essa resposta. Certo. Mas qualquer pessoa pode participar da audiência? Qualquer pessoa pode participar da audiência. Por exemplo, se eu estiver lá participando, eu posso fazer perguntas? As pessoas que vão lá participar podem fazer perguntas? Como é que funciona? Como é que vai ser a logística da coisa, doutor? Nós divulgamos o e-mail da Vara de Interesses Difusos e Coletivos no ato de convocação para quem queira se manifestar, faça uma inscrição prévia para a gente já ter mais ou menos organizado quem vai falar no dia da audiência pública. Entendi. E já indicando mais ou menos qual é a maneira como esta pessoa foi afetada por isso ou, de alguma maneira, a comunidade que ela representa ou se é de algum órgão do governo que pode prestar um esclarecimento relevante sobre aquele fato. Mas, de qualquer forma, um eventual pedido que seja apresentado na hora, eu vou apreciar sobre a possibilidade da pessoa vir eventualmente a falar também. A partir daí, qual é o desenrolar dessa questão? A gente vai ter essa audiência pública com a participação de todas as pessoas que estiverem interessadas. A partir daí, o senhor vai tomar essa decisão, é isso? Ou ainda tem alguma outra coisa para acontecer, algum outro fato antes da decisão final? Bom, imediatamente após essa audiência pública, nos dias seguintes, eu já decido sobre o pedido que foi formulado pelo advogado.
Então, nós vamos aguardar até amanhã, ver como é que vai se desenrolar essa audiência. Eu estou curiosíssima para ver essas explicações da Petrobras e ver o que eles têm a dizer para a gente a respeito dessa frustração toda que eles causaram, eu não diria nem só na comunidade de Bacavari, em todo o Estado, porque isso era uma obra que com certeza afetaria a vida de todo mundo do Estado. Estava todo mundo esperando bons resultados disso, não é isso? É verdade. Vamos aguardar até amanhã. Vamos aguardar. Doutor Douglas Martins, muito obrigado pela participação no nosso programa e um bom dia para você. Eu que agradeço. E você pode rever a entrevista com o juiz Douglas Martins no site da Assembleia Legislativa, que é al.ma.leg.br. E no portal de notícias você acompanha ainda a cobertura completa de tudo que acontece no Legislativo. E veja no próximo bloco, o deputado Edson Araújo pede reconstrução do centro, ou melhor, a construção do Centro de Apoio para Pescadores. E mais, a tradicional Praça da Alegria no centro da cidade está sendo completamente restaurada. Logo após o intervalo. O governo federal está lançando o Plano Agrícola e Pecuário 2014-2015. São mais de 156 bilhões em créditos para o agronegócio brasileiro. De um lado, é mais investimento em tecnologia e inovação. Do outro, mais desenvolvimento para o setor. De um lado, é o Brasil investindo em mais competitividade e sustentabilidade, para que do outro, o agronegócio produza ainda mais oportunidades para o país continuar crescendo. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça. A lei antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou toldo, como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns de condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. Existem muitas causas para uma grande crise. Isso vale para esta crise que estamos vivendo com a falta da água. A seca, intensificada pelo aquecimento global, causado principalmente pela queima de combustíveis e pelo desmatamento. O agronegócio, que consome 70% da água com métodos inadequados de irrigação e desperdício de alimentos da produção até o consumo. A estrutura de distribuição, onde um enorme volume de água vaza nas tubulações que a transportam até seu uso final. As indústrias, pelo uso de grande quantidade de água para produzir tudo aquilo que consumimos. O desmatamento causado pela venda ilegal de madeira e para abrir espaço para a produção de carne e agricultura. O desperdício de água em casa, se for usado mais do que o necessário para o bem-estar de todos. Mas qual é a solução? São muitas, e você pode contribuir para várias delas. Porque você não é só o que faz na sua casa, você é também o que escolhe fazer e consumir durante sua vida em todas as suas atividades, não importa onde esteja. A TV Assembleia abraça esta causa. No quadro Agora Eu Sei de hoje, você vai conhecer uma indicação de autoria do deputado Edson Araújo, que solicita ao governador Flávio Dino a construção de um centro de apoio ao pescador artesanal do Maranhão. A ideia é de que o centro seja um espaço de formação e aperfeiçoamento técnico. A pesca é uma atividade com grande destaque na economia do Maranhão. São 80 mil toneladas de pescado por ano, que faz do estado o segundo maior produtor do Nordeste. Apesar dessa importância, o setor pesqueiro passa por dificuldades. Seu Gracimário, do município de Cedral, diz que falta apoio do poder público. Se o governo olhasse para esse porto aqui, porque aqui merecia um cais, né? Porque eu conheço uma cidade bem novinha que se chama Picuaçu, tem um trapicho que a pessoa salta a qualquer hora e não fede assim, ó. Aqui a gente está comendo, o carro de lixo vem, despeja o lixo ali. E aí, faz mal pra gente, né? Que ele botasse uma segurança também, porque hoje aqui dá muita malandragem, né? Muita malandragem, então a gente não se sente seguro em nada, na verdade. O setor é pauta no Legislativo. O deputado Edson Araújo anunciou que pretende criar um centro de formação e aperfeiçoamento técnico, com cursos nas áreas de administração e comercialização. O projeto do Centro de Formação é pioneiro no Brasil e já está em fase de conclusão. A ideia é construir o prédio aqui, na região do Portinho,
próximo ao Mercado do Peixe. Um espaço de 5.000 metros quadrados para acomodar toda a estrutura que vai de salas de aula a consultórios médicos. O centro de apoio teria essa finalidade de recepcionar essas pessoas, de receberem essas pessoas no centro, através de assistentes sociais, de uma equipe de assistentes sociais, onde essas pessoas seriam, se fosse o caso, hospedadas no centro de apoio, porque está previsto alojamento, está previsto atendimento médico de urgência, pequenos procedimentos nessa área da saúde, está previsto o gabinete odontológico, alimentação, refeições, café da manhã, almoço, janta e transporte. O deputado diz ainda que, além de trazer investimento para o Maranhão, o espaço vai receber as famílias dos pescadores. São aproximadamente 300 mil em todo o estado. Pescador há 40 anos, seu Clodoaldo diz que um projeto como esse pode ajudar, e muito. Se tiver é muito bom, porque o pessoal é tudo associado. Todo mundo tem sua carteira, tem seu crachá, chegar e entrar. Para quem está chegando aí, vai Clodoaldo Melo Gomes, vai estar aqui no cartão, ele pode entrar aqui, não é um pescador. Então é muita coisa, isso aí é bom, porque hoje, principalmente hoje que tem saído esse seguro-desemprego, para muitos pescadores que vivem, passam o ano todo nesse marzão pescando, pesca aí para fora com cima de vento, chuva, é bom isso aí. Foi assinado na tarde de ontem um decreto que reduz a alíquota de ICMS do querosene de aviação. A alíquota, que era praticada anteriormente a 25% para todas as empresas, vai ter agora percentuais diferenciados dependendo dos aeroportos em que operam. A ideia do Poder Executivo é avançar no setor turístico e, com isso, aumentar o emprego e renda a partir da ampliação do número de turistas no estado. As empresas que incluírem em seus roteiros os municípios de Barreirinhas e Carolina também terão ICMS reduzido para 7%. Ela é uma das praças mais tradicionais do centro de São Luís e passa por um processo rigoroso de revitalização. A Praça da Alegria será entregue à população totalmente reformulada na próxima semana, no dia 27. A Praça da Alegria está em reforma desde o ano passado, depois de ser incluída no programa Cidades Históricas, que prevê a restauração de 44 logradouros públicos do Centro Histórico de São Luís. A obra, financiada com recursos do governo federal, custou mais de R$860 mil e está sendo executada pelo IFAM em parceria com a Prefeitura da capital. Essa praça ela vai se somar com a Rua Grande, que vai ser revitalizada, junto com a Praça Deodoro, a Praça Panteão e a Praça João Lisboa, Largo do Carmo. A gente conseguiu devolver o espaço público para a sociedade, porque ele estava privatizado por atividades ilegais de ambulantes que não tinham licença para funcionar na praça, porque a praça não é um mercado, a praça é de fruição pública, a praça é um espaço de lazer que tem que ser de todos. O termo de cessão que está sendo feito para que os floristas ocupem o mercado de flores, eles também seriam responsáveis pela manutenção do ajardinamento da praça. E em relação aos outros serviços, como lixo, coleta de lixo, a iluminação pública, seriam responsabilidade da Prefeitura. Então, é uma aposta que nós estamos fazendo de que teremos um espaço novo, requalificado e que a população vai poder voltar a frequentar aquele espaço com qualidade. A entrega da obra está prevista para o dia 27 deste mês, com a presença do Ministro da Cultura. A Praça da Alegria será devolvida para a população com pisos, bancos novos e uma iluminação pública totalmente reformada, além de um ponto para a tradicional venda de flores. Volta para a praça a venda de flores, inclusive aos domingos, para que a sociedade tenha essa possibilidade de espaços urbanos de lazer, de fruição de paisagem, coisa que essa cidade se ressente muito. Então o centro tinha esses espaços e agora a gente está requalificando esses espaços para devolver à cidade. Situada bem na Rua de Santana, uma das mais tradicionais de São Luís, a praça já é patrimônio histórico da capital. Inaugurada em 1815, até hoje é ponto de encontro de amigos, namorados ou apenas local de passeio de quem transita pelo centro da cidade. E reencontrá-la de cara nova será motivo de alegria. Claro, toda a população que vai ver uma praça reformada, bonita, e acredito sem aquele monte de comércio informal dentro, é muito bom para o lazer da sociedade, não só da região, mas de toda São Luís. Uma festona aqui para os namorados, os casais que namoram aí, eles deveriam cuidar.
o Portal da Assembleia fica por aqui, lembrando que a sessão plenária de hoje começa às 9h30 da manhã e tem transmissão ao vivo da TV Assembleia. Um bom dia para você e até amanhã.